Olá e seja bem-vindo, telespectador. Meu nome é Cris e, como prometido há muito tempo, desde o meu primeiro vídeo do canal com o Nag, eu falei que ia trazer o vídeo sobre este personagem, que você já deve ter visto pelo título e pela thumb, Dom Lorenzo, o Devorador de Ais. Primeiramente, quem é Dom Lorenzo? Dom Lorenzo é um zagueiro sub-20 italiano, considerado um dos 11 New Gens. Para quem ainda desconhece o termo New Gen, seria os 11 jogadores mais promissores da geração, cada um de uma posição. E Dom Lorenzo é este jogador na posição de defesa. Então a gente já vê toda a expectativa que tem nele. Porém, nem sempre foi assim. Dom Lorenzo sabe o que é viver nas ruas. E sobreviveu assim por tanto tempo que seus dentes foram completamente estragados com a deterioração. Falta de alimentação adequada e tudo. Porém, num dia comum, igual a todos, ele conheceu o Mark Snuff, que viu potencial no garoto. E assim ele pergunta se ele toparia ser um jogador de futebol. E Dom Lorenzo diz, mas teria uma condição, porque ele desacreditava do que aquele senhor havia falado para ele. Ele pede dentes de ouro. E como Snuff havia falado que ia realizar um dos seus pedidos, ele o atendeu, dando novos dentes a ele. E ali, Dom Lorenzo percebeu que era a sua última chance de viver uma boa vida. Agora eu vou falar sobre 3 conceitos que Dom Lorenzo nos apresenta. O primeiro é agarrar as oportunidades. Na vida de Dom Lorenzo, ele quase nunca teve alguma oportunidade de sair do poço onde estava. E na única que ele teve, onde muitos deixaram escapar, principalmente depois de algum pouco tempo recebendo algum certo dinheiro, ele decidiu que não, ele nunca iria soltar aquela grande oportunidade que a vida deu a ele. Porque ele sabia ali que talvez, se não fosse aquela única oportunidade, ele morreria nas ruas. Então, ele agarra firmemente a ela. Porque ele havia descoberto que ele conseguiria sair de tudo aquilo, sair da vida decrépita que ele tinha. E aquilo já era o suficiente para ele. Ele não precisava ser um jogador qualquer. Ele teria que ser o melhor. Por quê? Por que disso? Porque ele teria que ser o melhor. Porque ele sabia que, caso falhasse, ele voltaria para aquela mesma situação. Apesar de, no fim, ainda ser uma pessoa boa, talvez desse só o mínimo de apoio para ele ter uma vida. Porém, ele sabia que ele nunca mais queria sentir minimamente o gosto da pobreza. O gosto de não poder comprar algo que ele deseja. Então ali ele agarra. E a partir daí que a gente começa a próxima filosofia dele. A ganância de forma saudável. A ganância, num grande geral, é algo extremamente ruim. Porque por muitas vezes ela não faz você almejar o que você pode alcançar. Ela faz você querer até o que não pode, até o dos outros. Porém, Dom Lorenzo, ele passa uma outra visão, sendo ganancioso de uma forma extremamente positiva. Quando ele utiliza essa sua ganância para evoluir. Como? Porque ele sempre busca mais e mais de seu próprio desempenho. Por isso que, durante a Liga Neo Egoísta, quando vemos ele tentando marcar o Kaiser e parando por muitas vezes o Imperador, a gente vê todo esse extremo foco nele. Porque Kaiser, naquela época, valia 300 milhões. E tá, seria mais fácil para Dom Lorenzo deixar o jogador marcar a Michael Kaiser e simplesmente marcar o jogador como o próprio Yoichizade, que ali só valia 50 milhões. Então, muito provavelmente, como já foi dito, eles venceriam fácil. Ele venceria fácil esse duelo. Mesmo que o time perdesse, ele poderia dizer que foi o resultado pior dos outros. Mas não, essa ganância positiva dele faz com que ele busque o melhor adversário para aumentar o seu salário. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complexo, a gente claramente consegue ver que é isso que faz o Dom Lorenzo ser tão bom. Ele não arrega o difícil, ele não tenta sair para a opção mais fácil. Ele sempre foca no mais, mais, mais e mais. É claro, sempre mantendo o seu nível. Ele não vai claramente fazer uma burrada simplesmente porque ele é ganancioso demais para marcar um jogador que ele sabe que não vai conseguir. Caso ele estivesse, por exemplo, no elenco profissional do Ubers, ele não marcaria o melhor jogador, o Noel Noah, caso eles enfrentassem.
Não, ele deixaria outros zagueiros mais capacitados que ele, porque ele reconhece isso. Ele reconhece o valor de seus próprios companheiros. E sua terceira filosofia aqui é a de se dar valor e dar valor aos outros. Quando ele fala o quanto cada um recebeu como proposta, aquilo não é simplesmente uma forma de desmerecer alguém, e sim dele entender o quanto que essas pessoas são valiosas. É uma forma dele saber qual que é o melhor oponente para ele enfrentar, o que vai mais trazer a evolução. E a partir disso ele também se dá valor, buscando esses salários mais altos. Como ele diz ao Michael, se eu te marcar, eu ganharei mais salário, e com seus diversos comentários sobre dinheiro. Dom Lorenzo, como já foi dito, ele é ganancioso. Ele é essa pessoa que busca mais. Mas ele ainda é saudável, de boa certa forma. E ainda se dá valor aos companheiros. Quando, por exemplo, Barão rouba o time e ele aceita jogar Barão para o Barão. Por quê? Porque Barão não é simplesmente qualquer jogador. Ele já havia reconhecido o seu próprio valor com os seus próprios gols e é o momento em que ele chega a 100 milhões. Assim, entendendo que o único jeito, a única forma de eles tentarem vencer esse jogo era se aproveitando dele. Era tentando fazer com que o rei marcasse. E eles acabam fazendo remarcar mais uma vez. Apesar de perderem o jogo, o próprio Dom Lorenzo, ele reconhece o valor da derrota dele. Ele reconhece quanto ele aprendeu com isso. E ele também admite quando outros adversários foram bem. Quando ele diz que o gol de Hiyori Izagi valeu 100 milhões. Apesar de, se a gente for comentar, ele chega a perguntar também pro Wright, na sua primeira oportunidade de marcar, do porquê que alguém que vale zero de dinheiro estava tentando marcar ele. Mas também é um jeito de reconhecer, porque ele não conhecia o Wright. E o próprio Hiyori também. Muita gente diz que é roubado, mas o próprio Lorenzo não sabia qual era o valor do Hiyori assim. Então ele fica também meio assustado com a habilidade dele. Agora eu falarei sobre as 3 filosofias e como aplicá-las na vida real. Bom, primeiramente, a parte de agarrar as oportunidades. Muitos de nós achamos e deixamos oportunidades escapar, porque sentimos que ainda não estamos prontos, ou que ainda não somos capazes o suficiente, ou até por medo de não cumprir as expectativas. Mas, me fala, se o Lorenzo tivesse nessa situação, que ele estava naquele momento de pobreza e ele recusasse a oferta de Snuff por medo de não cumprir, ele morreria lá. Ele ficaria à mercê daquilo. Então, apesar de tudo, por que você não deve aceitar mesmo não sendo capaz? O Lorenzo estava basicamente quase um cadáver putrefado. Ele estava completamente destruído e mesmo assim ele não deixou isso abalar. Ele continuou. Ele tentou, mesmo sabendo que muito provavelmente ali ele não era 100% capaz. Então, se o risco dele valeu a pena, com ele se tornando um Zonzinho James, por que o seu risco não vale? Por que não vale a pena você tentar aprender lá mesmo, quando a oportunidade vem? Agarre a que melhor te agrada. Porém, também não deixe os outros escaparem. Sempre tente aprender algo com isso. Algo com cada oportunidade que a vida te dá. De outra forma, também seja ganancioso de maneira saudável. Muitas pessoas, elas se contentam com o mínimo. Eu posso fazer a parte mais fácil disso. Porque se eles dificilmente vão falhar, não tem por que eles serem cobrados. E isso cria uma paz interior que, com o tempo, ela acaba se tornando um conforto. Como foi dito no vídeo sobre a zona de conforto do Nag, esse conforto só acaba assassinando sua sede. Você tem que buscar mais, você tem que buscar enfrentar os melhores. Mesmo que você perca, você vai aprender lições valiosas com isso. Aprender a entender tudo. Que claramente vai ser explicado melhor no vídeo de adaptação do Izagi. Então, continuar sem esse pingo de ganância de buscar mais só vai fazer você se estagnar na vida. E como terceiro ponto, eu peço para que se dê valor. Igual o Lorenzo fez. Se você mesmo se acha alguém descartável, ninguém vai te enxergar com valor. Se você mesmo não dá valor a si mesmo, não se cuida, não se esforça pelos seus objetivos, ninguém vai o fazer. Ninguém vai fazer nada por você na sua vida. Você tem suas pernas, você tem que andar com elas. Independente se você goste ou ache ruim, você tem que continuar. Você tem que se dar valor. Se você se valoriza como alguém que vale zero, não vale nada, você nunca vai valer nada.
Se você se valoriza como alguém que valesse 100 milhões, você vai começar a conseguir. Eu peço, não se superestime. Se valorizar não é se superestimar, mas é entender o ponto que você tá e como evoluir a partir daí. E, bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, hypem o vídeo e fim da comunicação.